Olá, saúdo a todas e a todos, é um prazer poder falar com você. Estou aqui em Sirinhaém, que é onde eu vou passar esse feriado de carnaval. Aqui ao fundo você pode ver a ilha de Santo Aleixo. O propósito deste vídeo é comentar com vocês acerca de uma polêmica que se estabeleceu por causa de um texto que eu publiquei tanto no Instagram quanto no Facebook com o título Cid Gomes e as excludentes de ilicitude. Eu vou tentar esclarecer alguns pontos que eu acho relevantes. Em primeiro lugar, algumas pessoas disseram que a minha análise da questão é uma análise contaminada por meus posicionamentos políticos. Então eu gostaria de esclarecer como ponto de partida que é verdade. Que toda a análise, seja filosófica, sociológica, jurídica, tem a contaminação de nossas crenças. Porque é impossível analisar qualquer fenômeno social, qualquer fenômeno humano, sem que estejam presentes os nossos pressupostos. É uma ilusão. Todo aquele que diz, estou fazendo uma análise meramente científica, com aspectos exclusivamente jurídicos, essa retórica já não cola mais. As pessoas deveriam entender que a teoria pura do direito de Hans Kelsen já está superada há mais de 50 anos. Kelsen podia, ele mesmo, imaginar que era possível fazer uma ciência do direito que não fosse contaminada por questões morais, políticas, ideológicas, mas não é possível que agora, já encaminhando-nos na terceira década do século XXI, você ainda venha me dizer que a minha análise não merece crédito porque ela está marcada, eivada, contaminada por aspectos político-ideológicos que eu tenho. A grande questão hoje em dia é assumirmos os nossos pontos de partida, é sermos verdadeiros e sinceros em relação a quais são os nossos pressupostos. Então eu gostaria de pôr isso como ponto de partida. Vejam bem, eu sou um intelectual de esquerda, isso é verdade. A minha análise jurídica, ela tem esse ponto de partida, ela tem esse olhar, porque esse olhar sou eu não posso me despir dele. Você que me critica por ter um olhar que parte de uma perspectiva de esquerda para o fenômeno jurídico, frequentemente está fazendo isso de uma outra perspectiva político-ideológica. E você tem todo o direito de fazê-lo, só não tem direito de negar a validade de uma análise jurídica porque ela é feita a partir de uma perspectiva ou de um ponto de vista político-ideológico, porque não há pontos de vistas que não sejam marcados por uma presença, por pressupostos político-ideológicos. Esse é o meu primeiro ponto. Em segundo lugar, eu queria discutir com vocês alguns conceitos jurídicos. Esses conceitos jurídicos que estão presentes no artigo 23 do Código Penal brasileiro, falando sobre as excludentes de ilicitude. Deixa eu explicar, fazer um panorama geral para que todos nós entendamos. Segundo a teoria tripartite do crime, para que uma conduta seja considerada crime, ela precisa ser, em primeiro lugar, um fato típico. Ou seja, ela deve se amoldar ao tipo penal descrito no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Mas, ainda que a conduta de alguém seja típica, se este alguém está amparado, está sob o manto das excludentes de ilicitude, então faltará à conduta o segundo elemento essencial para que ela seja considerada crime, ou seja, é preciso ser fato típico, mas também ser fato ilícito ou antijurídico. E em terceiro e último lugar, segundo o conceito analítico do crime, é preciso que o agente que pratica essa conduta típica e antijurídica seja culpável, ou seja, que seja imputável, que tenha potencial consciência da ilicitude e dele seja exigida
uma conduta diversa, né? Seja exigível dele uma conduta diversa. Muito bem. Então o nosso foco é no segundo elemento do conceito tripartite de crime, que é a questão da ilicitude ou do fato ilícito. Ora, o artigo que eu indiquei, o artigo 23 do Código Penal, diz que há 4 situações em que o agente, mesmo praticando o fato típico, não pode ter a sua conduta vislumbrada como crime, portanto, não poderia ser punida. O primeiro é o estado de necessidade. O que seria o estado de necessidade? É uma situação de perigo real e atual que o agente não deu causa, não provocou, e ele age violando o direito de uma outra pessoa para proteger o direito seu ou de alguém próximo a si, que naquelas circunstâncias não seria exigível que nós pedíssemos a ele que não agisse em proteção a esse direito. No caso do Cid Gomes, não há que se falar em nenhuma perspectiva sobre estado de necessidade. Agora, o segundo elemento, a segunda excludente de ilicitude mencionada no artigo 23 é a legítima defesa. O que é que diz o artigo 25 definindo legítima defesa? Entende-se em legítima defesa quem, agindo moderadamente, usa os meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito próprio ou alheio. E aí a gente precisaria pensar se os amotinados, se aqueles policiais militares ou outras pessoas que estavam lá dentro do quartel poderiam alegar legítima defesa. Em tese, sim, porque o senador Cid Gomes pegou uma retroescavadeira e avançou na direção deles. Era possível supor que os indivíduos lá dentro estariam em legítima defesa. Agora, o único elemento que está faltando é a injusta agressão, porque se reconhecermos que aquela ocupação ela é ilegal, mais do que ilegal, se aquela ocupação é criminosa, porque o motim é crime, ou seja, policiais militares que não têm direito a fazer greve, porque o artigo 142 da Constituição Federal estabelece que os agentes das Forças Armadas não têm direito à sindicalização e à greve, e o artigo 42 da mesma carta estabelece que, no que diz respeito ao direito de greve e de sindicalização, aplica-se aos policiais militares dos estados, dos territórios e do Distrito Federal o artigo 142, parágrafo 3º, ou seja, negando-lhes o direito à greve. Ora, se o que os policiais militares estavam fazendo não era greve, e eles estavam ocupando aquele espaço armados, impedindo que a grande maioria do efetivo da Polícia Militar pudesse voltar e agir, ocupando seus trabalhos e oferecendo serviços à população, mais do que isso, eles não apenas estavam ocupando o quartel ilegalmente, eles estavam obrigando os comerciantes a fecharem os seus estabelecimentos, eles estavam tomando de assalto viaturas dirigidas por policiais que tinham entendido que deveriam prestar seu serviço e impedindo que a obra, o trabalho deles fosse feito. É preciso que compreendamos que a atividade desses indivíduos não era uma atividade legal, ainda era uma atividade criminosa. Ora, se você tiver esse viés, e aqui eu preciso abrir um parêntese, como um pensador de esquerda pode imaginar que a manifestação, o protesto, a luta por seus direitos trabalhistas, ora, é claro, eu dou todo o apoio, sou todo irmanado e solidário a qualquer trabalhador que queira buscar e pleitear seus direitos de conformidade com a lei. De conformidade com a lei. Eu até acredito que a lei pode e deve ser desrespeitada quando a lei é injusta, mas a desobediência civil, do qual nos falava Thoreau, foi exercida por Gandhi, que foi exercida por Martin Luther King, a desobediência civil, ela é uma desobediência, em primeiro lugar, que só pode ser feita por civis, e em segundo lugar, que necessariamente deve ser pacífica. Não há que se falar de desobediência civil armada, porque desobediência civil armada é revolução.
E aí é outra coisa, é uma revolução que se quer se fazer? Então quais são os ideais dessa revolução? A minha preocupação é que nós não estamos diante de um movimento revolucionário que tem por objetivo garantir o direito dos trabalhadores. Nós estamos diante do ovo da serpente, de um movimento miliciano que tem por objetivo tornar refém as forças democraticamente eleitas e estabelecidas. É isso que está vindo. O modelo é o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro tem se espalhado para o Brasil inteiro. Por isso, aqueles trabalhadores que se amotinaram e se manifestaram daquele modo não podem ter meu apoio, porque eles representam um padrão que se espalha pelo Brasil de policiais que querem tomar à força e tem o apoio e o estímulo da presidência da República, do presidente da República, que fez toda a sua carreira baseada no apoio a milicianos do Rio de Janeiro e agora se espalha e tenta se espalhar por todo o Brasil. Então isso a gente não pode concordar, nem pode muito menos dar apoio. Aí você vai dizer, se você fosse de direita não pensaria assim. Caramba, se eu fosse de direita, se eu fosse um liberal, eu morreria de medo desse presidente. Se eu fosse um liberal, alguém que quer garantir as liberdades comerciais, o mercado, eu teria um medo horrível desse presidente, porque ele é uma ameaça, não apenas à democracia, mas é uma ameaça ao livre comércio. Se esse cara tiver poder nas mãos, ele tiver certeza de que pode impor a sua vontade nos estados, porque vai derrubar governadores e prefeitos, como se pretende fazer em Sobral. Então, meu amigo, tudo será possível e nada será seguro. Essa é a realidade. Mas vamos voltar às excludentes de licitude. E você já percebe aí que eu me emociono, me motivo e tal, e poderia estar aqui tomando banho lá no mar, o que eu vou fazer daqui a pouco, e eu prometo não me demorar muito nesses debates políticos. Eu quero descansar, relaxar a cabeça e tal. Mas tudo bem. Então, nós temos um problema em imaginar que os policiais estariam em legítima defesa, porque ninguém pode alegar legítima defesa estando praticando um crime. Deixa eu dar um exemplo para você. Se um indivíduo entra na sua casa para furtar no meio da noite e você descobre a presença dele e pega uma faca e corre na direção dele com a faca na mão, imagine que o ladrão está armado, mas ele não está com a arma na mão. Mas vendo você se aproximar dele com a faca, ele então saca a arma e dispara contra você. E poderia o ladrão argumentar que está em legítima defesa, uma vez que ele está diante de uma ameaça, de uma agressão atual ou iminente? Não, porque essa agressão não é injusta. Para que a legítima defesa se caracterize, a agressão tem que ser injusta. Ora, e o senador Cid Gomes, qual era a situação dele? A situação dele era a situação de qualquer cidadão que tem por objetivo... Passou aqui um quadriciclo. Que tem por objetivo fazer valer o seu direito. Estamos agora no terceiro tipo de excludente de licitude, o exercício regular do direito. Ora, eu tenho o direito de entrar em minha casa, eu tenho o direito de entrar em estabelecimentos, repartições públicas. E se alguém praticando um crime me cerceia esse direito, a lei me dá a possibilidade jurídica de enfrentar, usando as forças que me forem possíveis e necessárias, a obstrução ao exercício do meu direito. Foi exatamente isso que aconteceu ali. O ex-governador e senador Cid Gomes havia conversado, dialogado, já havia decisão judicial dizendo que a greve era ilegal, já havia duas negociações feitas pelo governador do estado, a maioria dos policiais já havia aceito a proposta do estado, uma minoria se amotinou. Ora, e nós vamos ficar observando, porque não há efetivo policial para enfrentá-los, porque para que os policiais do lado da legalidade pudessem enfrentá-los, deveria ter uma presença pelo menos 5 vezes superior ao efetivo, senão é uma chacina. É uma chacina, é uma matança. Então o que é que pretendeu o senador Cid Gomes? Restabelecer a ordem, o seu direito de ir e vir, de adentrar a repartição pública. Eu não quero discutir com você se foi a forma mais inteligente, mais prudente. Agora que foi corajosa, pra burro foi, velho. É verdade que para muita gente a coragem de alguns é loucura para outros. Agora esse cara desarmado,
ele vai se aproximando do muro do quartel na expectativa que as pessoas recuem. E ele vai se aproximando centímetro a centímetro na expectativa que as pessoas recuem. Ele não marcou carreira e veio e derrubou e foi matando gente, não. Ele tinha avisado que viria. Ele estava na expectativa de que as pessoas, vendo a sua determinação em adentrar, recuassem. Se ele tivesse a intenção de matar, ele tinha ido, e ainda que ele tivesse sido alvejado e morto, várias pessoas seriam feridas e talvez até mortas. Gente, então não temos aqui animus necandi, vontade de matar, vontade de lesionar quem quer que seja. O que se tem é o exercício regular do direito, de usando os meios necessários, e pode ser que esses meios necessários, naquele contexto, aí você dissesse assim, não, mas seria melhor que ele esperasse a Força de Segurança Nacional, que ela chegasse. A Força de Segurança Nacional só foi destacada para atuar naquela realidade depois dos tiros que o senador Cid Gomes sofreu. Antes disso, não houve Força de Segurança Nacional, não. Sobral já estava tomada por policiais amotinados e não tinha ninguém lá. Eita, parece que eu estou numa tribuna, parece que eu estou fazendo um discurso. É meu espírito, meus alunos sabem disso. Não tem um aluno meu que esteja em sala de aula que não me veja falar dos temas do direito com essa paixão, né? Isso aqui é arretado. Fazer as coisas pelas que nos emocionam, pelas quais a gente se apaixona, pelas quais nós somos capazes de gritar e também de chorar. É lindo poder fazer isso. Então nós já vimos que não era possível alegar legítima defesa, porque aquilo que a gente poderia chamar de agressão não era injusta, e que o Cid Gomes estava no exercício regular do direito, que é o direito de poder defender as suas liberdades legalmente garantidas contra a ação criminosa de quem nos tenta cercear esse direito. Em último lugar, eu poderia falar do estrito cumprimento do dever legal. Eu não poderia dizer que Cid Gomes estava no estrito cumprimento do dever legal, porque ele não tem um dever legal de enfrentar criminosos, como senador da República. Agora, se fossem os policiais do lado da legalidade, que estivessem na condução da retroescavadeira, aí sim, eles estariam no estrito cumprimento do dever legal. Ainda que eles tivessem trocado tiros com os policiais amotinados, eles estariam no estrito cumprimento do dever legal. Sabe por quê? Porque o dever do agente policial, diz o texto do Código de Processo Penal, no artigo 301, deve a autoridade, qualquer um do povo pode, mas é dever da autoridade policial e seus agentes prender quem quer que esteja em flagrante delito. E ali havia uma situação de flagrante delito. E para prendê-los, toda a força que for necessária, razoável, é legítima. Contra pessoas armadas, com armas em punho, dirigindo-as a mim, ou mesmo atirando contra mim, é absolutamente legítimo responder com a mesma força. E seria uma chacina enorme ali. Então, se você parar para pensar bem, talvez o método encontrado pelo governador e ex-governador e senador Cid Gomes tenha sido o método mais suave e suasório que o contexto permitiu. Espero que tenha sido claro, espero que tenha ajudado e pelo menos espero que eu tenha dialogado com as pessoas que têm sentimentos semelhantes ao meu. Porque as pessoas que apoiam o governo Jair Bolsonaro, pessoas que acham que o jeito é fortalecer as milícias para que a ordem contra o tráfico seja substituída por outra organização criminosa, a estas pessoas eu não tenho a menor esperança de corresponder. Paz e bem, vamos para a água agora.